Olá, galera! Viemos hoje, através desse vídeo, explicar para vocês o evolucionismo e o Big Bang. Era uma vez, milhares de anos atrás, no início da humanidade. Todos olhavam para o céu e se perguntavam: de onde viemos? Como o céu é céu e como os humanos são humanos? Diversos filósofos e pensadores incansavelmente tentam solucionar esse grande mistério. Até que um belo dia, o padre Georges Lemaitre juntou todas as peças e fez a teoria do Big Bang. Nela, antes todo o universo era formado por poeira cósmica, que estava tão comprimida, mas tão comprimida que tinha o tamanho de um alfinete. De repente, veio o Big Bang, uma explosão tão forte que ainda dá para escutar o barulho dela, mesmo depois de 4 bilhões de anos. A poeira cósmica se espalhou tanto que deu origem a todo o universo. Mas ele era bem diferente e muito quente, principalmente a Terra, que tinha muitos e muitos vulcões, e a fumaça que eles soltavam tinham partículas de água tóxica, que formaram as chuvas e os mares tóxicos. A atividade vulcânica foi diminuindo, o ecossistema que conhecemos hoje foi se formando. Os componentes tóxicos da água foram se juntando no fundo do oceano, e depois de um longo tempo e com descargas elétricas, esses componentes foram se tornando seres, de uma célula só. Em seguida, esses seres foram dependendo de outras coisas para sobreviver. A partir daí, foi sucesso. Logo, os seres foram tendo milhares de células, seguida da vinda dos invertebrados, água-viva, e vertebrados, peixes. Mas o mar estava ficando apertado, então os animais começaram a sair dele, surgindo os anfíbios, os répteis e as aves. O sistema ecológico estava bem completinho, mas ainda chegaram os mamíferos. Mas afinal, como se pode explicar a evolução das espécies? Tentando responder a essa pergunta, surgiu a teoria evolucionista, ou darwinismo, que se baseava nas ideias de Charles Darwin. Ele se destacou após publicar o livro A Origem das Espécies, em 1859. A teoria possui 2 pontos principais: a ancestralidade comum, a qual as espécies sofrem mudanças ao longo do tempo e surgem por meio de uma sucessão natural, ou descendência com modificação. Cometemos um erro ao afirmar que seres humanos são descendentes de macacos. A questão é que de todas as criaturas do mundo, nós temos muito em comum com os primatas. Isso quer dizer que em algum momento do passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. O outro ponto dessa teoria é a seleção natural. Mostra que as populações apresentam indivíduos com diferentes características, as quais podem ser passadas de uma geração para outra. Para concluir a teoria, Thomas Malthus o fez perceber a existência de uma luta constante dos seres vivos pela sobrevivência. Já que falamos sobre o Big Bang, por que não falar sobre o Big Crunch também? O Big Crunch, ou em português, o Grande Colapso, era uma teoria que, segundo a qual o universo se contrairia até se reduzir a um único ponto, denso e quente, e então entraria em colapso, quase como o inverso do Big Bang. O responsável por essa teoria foi Richard Tolman. Cientistas acreditavam que isso aconteceria porque a atração gravitacional poderia diminuir a velocidade de expansão das galáxias. Mas essa hipótese foi descartada em 1998. Hoje, sabemos que a densidade do universo é baixa demais e que sua expansão não está desacelerando, e sim aumentando. Respondendo à pergunta da antiguidade, é assim que o céu é o céu e o humano é humano. Muito obrigada a cada um dos pensadores que nos ajudaram a saber de tudo isso.